da gente fazer essa disciplina, até mesmo durante a disciplina, né? Que era de por que a gente não faz essa disciplina junto com outras universidades, né? Ou essa disciplina ou outras disciplinas, né? Por que a gente não cria essa possibilidade de alguns temas serem não só abertos para todo mundo dentro da universidade, mas para o Brasil para se interessar, né? E tem o IEAT, ele tem um fórum que ele participa, até foi criado aqui, na UFMG mesmo, que é o Fórum Brasileiro de Estudos Avançados, Instituto de Estudos Avançados, FOBREAD. E eu levei, então, para uma reunião que teve no Rio, essa ideia da gente criar esse tipo de disciplina, né? E aqui eu tenho um pequeno resuminho aqui da ideia inicial, né? Que seria o seguinte, uma ou mais instituições de estudo superior seriam responsáveis pela oferta e organização da disciplina. E os alunos podiam ser de todas as instituições do fórum, né? Que se interessassem em cursá-las, né? E os temas seriam temas buscando ter um interesse amplo, né? Para poder ter uma plateia ampla também e trazer novos conhecimentos, né? E a cada semestre, alguma instância lá do fórum, ela selecionaria disciplinas, né? Centralizaria essas disciplinas e cada instituição ia oferecer aquela disciplina dentro de parâmetros próprios, porque cada um tem o Takahashi a gente sabe disso, né? Cada um tem as suas regras, a disciplina só pode ser para pós-graduação, só pode ser para graduação, a disciplina, o calendário é esse, o calendário é aquele, então a gente tentaria compatibilizar período de atividades com os calendários de todo mundo, não precisava ser de 4 meses a disciplina, e podia ter disciplinas variadas, né? Para públicos variados, né? E cada instituição teria um docente responsável. Então, se a gente está, nós vamos oferecer para os alunos da UFMG uma disciplina que é lecionada pela USP, pela UFRJ, por exemplo, ia ter um professor aqui que ia cuidar da tramitação, do acompanhamento, de fazer chamada de prova, a prova, etc. Né? E as disciplinas, segundo o pró-reitor nosso aqui, né, de graduação, elas teriam que ser de formato híbrido, né, porque tem que ter alguma atividade presencial, né, pela legislação atual aí de ensino, né, de graduação. Né? E a plataforma digital deve ser capaz de comunicar com os sistemas das instituições todas, e depois isso aí podia caminhar para vários finais felizes, assim, né? Um seria um convênio que agilizasse os procedimentos internos, que formalizasse esse pool de disciplinas, assim. Ou a segunda coisa podia ser, por exemplo, o pessoal do IEA, da USP, falou, quem sabe a gente não pega um tema de interesse de cidades e a Unesp oferece uma disciplina, no Rio Grande do Sul, junto com a FMG, oferece outra e tal, e a gente pode até caminhar para uma pós-graduação, um mestrado profissional, né, que segundo o cara da USP lá, que é o Ari, não sei se vocês conhecem, que ele é da área de inovação, assim, teve até institutos de inovação brasileiros aí, eles começaram com uma iniciativa parecida e geraram um curso de mestrado profissional, certo? E aí que eu procurei, então, o idealizador de nossa primeira disciplina, né, que foi o César, e antes disso teve o seguinte, nós fizemos uma reunião, então, e o Federal de Santa Catarina, no São Carlos, a UFMG, a Rural do Rio de Janeiro, a USP, a Unifesp e a UFRJ toparam montar esse esquema. Né? Vamos ver se leva à frente mesmo. Né? Nós ficamos de marcar uma reunião, não quer dizer, de fazer uma reunião dia 3 de julho, já está aí
agora aí, né, para tratar dos temas e os responsáveis pelas disciplinas, né? E aí a oferta que eu queria trazer que eu trouxe para o César, né, era de que essa disciplina fosse um reflexo do trabalho desse grupo aqui, né, e que fosse montada por vocês, proposta por vocês, tocada por vocês, com apoio do IAS, né? É, e, e é isso. Né? Só que eu precisava, mais ou menos, de ter uma sinalização disso agora, né? Agora, eu digo assim, antes do dia 3, né? Porque para eu poder falar isso lá. Né? E era isso. O que vocês acham? A disciplina seria oferecida pelo FMG todo, não teria participação dos demais na disciplina. Então, pode ser do jeito que quiser, né? Quer dizer, a forma mais simples seria a disciplina ser oferecida pela UFMG, bem nos moldes da outra que teve, só que ela teria uma replicação em outras instituições. Né? Ou contribuições de outras instituições. Esse é o segundo formato possível, né? Por exemplo, o pessoal da UFRJ, pelo menos assim, no primeiro instante, falou que eles gostariam muito de participar. Mas nem a gente não sabe qual é a disciplina que vocês vão propor, né? Mas eles estariam abertos a dar a disciplina junto com a gente. Né? Então, tudo em aberto. Né? Quer dizer, a ideia é de oferecer essa disciplina no ano que vem. Né? Então, teria esse semestre aí para poder criar essa disciplina. E da mesma forma que a gente vai oferecer a disciplina, se a coisa estiver funcionando bem, vai ter mais uma ou duas disciplinas que vão ser abertas para os nossos alunos e nossos de graduação e de pós-graduação. Né? Eu já conversei lá na graduação, parece que não tem nenhum impedimento, porque eles gostaram da ideia. E na pós também. Na pós. Bom, gente, uma alegria estar aqui com vocês, pessoalmente também, né? E alguns online, ali na tela, integrar o grupo. Queria agradecer a Heloísa pelo convite. Cadê ela? Fugiu, Heloísa. Daqui a pouco ela volta. E também, né, dizer da honra de estar com vocês nesse grupo, pesquisadores de referência da universidade. Muito feliz de estar aqui, de poder estar nesse espaço de troca. Eu sou da Escola de Arquitetura, né, minha formação é arquitetura e urbanismo, minha pesquisa no debate das cidades. E eu lancei recentemente esse livro, né, que chama Razão dos Centavos, e que trabalha um debate, usa esse evento de 10 anos atrás, na verdade, para puxar o fio no debate, né, das revoltas de junho de 2013, mas como um fio de fazer um debate urbano, né, brasileiro, que seguimos nesse desafio. A Heloísa Costa, que está aqui, é uma referência nossa nesse debate das cidades, uma referência importante, minha também. O que eu tenho buscado pesquisar, que a gente tem trocado um pouco, né, Heloísa, é sobre a relação das cidades com o social e o político, e como muitas vezes a gente não olha para o urbano como o elemento central que ele é na organização da vida social e da vida política, e como isso é forte no Brasil. Né? Dizendo de outra maneira, o Brasil não é um dos países mais desiguais do mundo, assentado num plano geométrico. País assentado em cidades que foram construídas de modos muito violentos. A gente viveu uma urbanização avassaladora no país entre os anos 40 e os anos 80 do século passado. A gente viu a nossa população urbana saltar de 12 milhões de pessoas para 82 milhões de pessoas em 4 décadas. Há poucas referências de países que tenham tido uma aceleração similar do fenômeno da urbanização junto à industrialização. E esse fenômeno se deu também preservando características e alimentando características muito caras à história do país, características de uma elitização, hierarquização e segregação muito acentuadas.
né? Essas cidades cresceram em 7 vezes sua população, com uma participação muito seletiva do Estado nesse crescimento urbano, né? O Estado cuidando das áreas centrais e cuidando de projetos que pudessem expulsar a população mais pobre para as periferias, e essas periferias sendo feitas, né, de uma maneira muito precarizada, uma participação muito seletiva, né? Um loteamento feito aqui por outro, ocupação ali, cresce a cidade para cá, cresce para lá. Muita gente vê isso como algo caótico, mas aí acho que a clássica formulação lá do Francisco de Oliveira é que nunca foi caótico em relação a certos interesses, né, que se beneficiaram desse processo. Os proprietários de terra sempre tiveram, né, benefício de suas terras nesses entornos urbanos, que eram terras rurais e que foram, então, valorizadas enormemente nesse processo de urbanização. Não são poucos os casos que a cidade está aqui e o bairro novo vem aqui, exatamente porque isso valoriza todas as terras entre o bairro novo e a parte existente. Não são poucos também os casos em que o dono do loteamento monta uma empresa de ônibus para viabilizar aquele loteamento. Então, ele passa a ter uma dupla operação de ganho com esse crescimento urbano, né? A empresa de transporte público e o próprio loteamento. Isso conformou essas cidades, né, extremamente segregadas, em que a população, vivendo em bairros precarizados, tem um dia a dia de rotina pendular, muito dependente do transporte público. Aí isso é um capítulo lá do livro, né, como as rebeliões pelo transporte público têm uma longa história, e uma história que a gente conhece pouco, né, Luiz? Lá no Império que começa. Lá é bem escrito. Começa em 1880. E o fato da gente conhecer pouco essa história também, para mim, é muito sintomático da importância que a gente não dá ao urbano, né, e seus elementos constituintes da vida social. A gente conhece bem as revoltas anarquistas, as greves, né, muitas rebeliões populares a gente tem bem documentadas, mas essas rebeliões pelo transporte intermitentes que acontecem a cada 10, 20 anos e atravessam o século XX no Brasil, a gente sabe um pouco delas. Quando a gente chega à redemocratização, tem um elemento que eu acho que é importante a gente falar dessa redemocratização brasileira. O Luiz Guimarães usava o termo leitura autoritária. De certa maneira, vamos só pensar esse processo, né, gente? Uma grande parte dessa urbanização acelerada durante a ditadura, com, então, uma urbanização acelerada, precarizada e autoritária, né? E o país cresceu dessa maneira. Quando a gente tem a redemocratização nos anos 80, há um movimento da elite brasileira de contra-redemocratização no sentido urbano. Quer dizer, os centros já estavam, então, degradados, a questão da violência, essa intolerância de classe sempre marcou o Brasil. Então, começa o movimento dos condomínios, né, dos condomínios fechados, que são uma exceção, né, na ideia básica de cidade como um solo da democracia, né, porque, de repente, tem uma parte da cidade que só alguns acessam. Né, tem uma parte que ela tem uma série de benefícios que só pode ser acessada por alguns. E que funciona como uma certa ilha de privilégio legal, né? Tem uma série de regras que não operam dentro do condomínio, que operam fora. A polícia não faz a vigia dentro do condomínio, como ela faz do lado de fora. A não sei que seja para evitar um bandido lá dentro, mas não para quem mora lá dentro. Né? Tem princípios que ferem os nossos princípios mais básicos das regras de convivência social, jurídica, normativas. Da mesma maneira, os shopping centers, e toda uma tendência privatista que a elite brasileira trilha nesse período, os automóveis particulares, toda uma forma de vida que não cabe para todo mundo. Se todo mundo pudesse morar no condomínio, ele deixaria de ter o valor que ele entrega para quem mora nele. Se todos pudessem andar de automóvel, ninguém andaria 1 centímetro nas nossas cidades. Então, são soluções que só funcionam justamente porque elas excluem uma parte significativa da população. O que me parece que ocorreu é que essa forma de organização da cidade, que é muito excludente, que exclui a cidadania como uma possibilidade de convivência no espaço público, defesa desse espaço público comum, ela seguiu sendo acirrada no período da redemocratização, mas a sociedade mudou num outro sentido também.
sociedade mudou para muitos sentidos, mas também fortaleceu-se uma vertente da sociedade que passou a aspirar formas de vida que demandariam cidades mais democráticas. Uma vertente da sociedade que passa a aspirar a convivência no espaço público, que passa a defender que o cais José Estelita, em Recife, não seja demolido para dar lugar a torres do mercado imobiliário, que passa a defender que a Praça da Estação em Belo Horizonte seja utilizada amplamente, não restrita pelo prefeito de alguns anos atrás, com grade, e aí faz nisso um evento que se chama Praia da Estação, que se tornou um marco ali de uso daquele espaço, que passa a defender que o largo, ao lado do Mercado Municipal de Porto Alegre, não se torne um estacionamento, e as pessoas vão acampar lá e vão fazer uma série de mobilizações. Quer dizer, você passa a ter uma nova geração que se importa com o urbano, que se importa com a democracia no espaço público, com o direito ao uso do espaço público. Isso é algo que não é tão corriqueiro na nossa história de lutas. É uma coisa que se forjou com a nova república, com a elevação de patamar que esse período trouxe, né? Uma nova geração que passa a se importar com questões que não estavam tanto no radar. Eu gosto da imagem também de que isso gerou um piso alto, inclusive pelas políticas dos governos petistas, né? Que foram capazes de reduzir a pobreza extrema no país, tirar a preocupação mais dura de todas, que é a preocupação da fome, a preocupação de se você vai conseguir, né, ter a sua casa finalizada. Essas preocupações elas foram saindo do radar, formam uma nova geração que acessa a universidade pela primeira vez e que passa, então, a aspirar a outras questões, já que aquelas pareciam, né, ter sido minimamente superadas, para aquelas dezenas de milhões de famílias que migraram, né, para a chamada classe C ali naquele momento. No entanto, o país não entregava essas aspirações que esses grupos passaram a ter. E aí, acho que tem uma série de choques e uma série de dificuldades que a gente tem até hoje. Me lembro que um economista falava, tem uma frase da época que era assim: se o Brasil continuar reduzindo ano a ano o seu coeficiente Gini, né, que mede a desigualdade, em 20 anos não será possível ter favelas convivendo com condomínios de luxo. É uma frase muito interessante, inclusive sintomática, porque ela não olha para o obstáculo que é superar esse desenho urbano em que favelas convivem com condomínios de luxo. O espaço não é maleável pela economia e pelo social de um dia para o outro, né? Trata-se de algo extremamente complexo, que demanda uma série de interesses em jogo. Então, de certa maneira, o urbano forma um tabuleiro que também molda e dá condições para as condições do social e do político. Quem passa 2 horas por dia no seu fluxo diário de transporte público, indo voltar para casa, a sua melhoria salarial eventual, quando acontece, ela não será suficiente para uma emancipação sustentável e uma ascensão social sustentável né, numa sociedade em que a pessoa, de fato, passe a ter condições iguais a outros que estão em outros bairros da cidade. Se a cidade é uma barreira para o social, ela também é um nó na questão ambiental, na questão ecológica, como você dizia, como a Heloísa colocou ali, né? Alguns estudos apontam que 60% das emissões no planeta são geradas nas cidades, as emissões que geram a crise. No Brasil, a gente tem esse problemão da Amazônia, e aí a gente não olha tanto para o problema da cidade como emissor. Mas se amanhã a gente zerar o desmatamento no Brasil, deveríamos fazer isso, as nossas emissões elas vão para as mesmas fontes dos outros países de referência. Elas vão estar ligadas a transporte nas cidades, a questão do lixo, a questão da produção de energia. E somente o automóvel nos Estados Unidos, o automóvel particular, que é o país que mais universalizou esse modelo, né, de organização do território baseado no humano, ele produz mais emissões do que o Brasil inteiro, contando a Amazônia. Somente os automóveis particulares eles são 18% das emissões dos Estados Unidos. A gente, então, tem o problema das emissões, de redesenhar cidades, que caibam as pessoas, que permitam uma emancipação e que reduzam as emissões, que hoje a gente tem desenhos de cidades, né, muito disfuncionais nesse sentido, muito perdulários energeticamente, e o desenho de cidade que mitiga os problemas da crise, já que ela é inevitável, né? Os eventos climáticos extremos estão aí, e a gente vai ver a cada ano tragédias como essa de São Sebastião.
lidar com essa equação toda é um problema enorme que não me parece que na política nós olhamos para esse problema com o tamanho que ele tem. Assim, né, mesmo os governos bem intencionados com a questão ambiental, com a questão social, talvez minha hipótese é que nós não olhamos para a centralidade da necessidade de reforma das cidades para que a gente possa superar alguns gargalos aí, seja da seção social, seja de adequação das nossas formas de vida a esse problema de crise climática. Fiz um resumão da abordagem que é mais ampla, né? Mas que depois a gente poderia pensar em desdobramentos específicos, né? mais fechados, mais circunscritos, inclusive em diálogo com colegas aqui. Vamos formar nosso grupo, né, Heloísa? De Cidade e Democracia. Trazer. Posso começar? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir bem? Estamos Então, ouvindo. eu estou assim, extremamente feliz de participar dessa discussão. Acho que é a primeira vez na minha vida que, numa mesma mesa, né, não é a mesma mesa para todo mundo, mas nós estamos falando de espaço urbano, de uso da água, de mindfulness, e aí eu vou começar a falar de um trem completamente, né, distinto, um assunto também diferente, que é a questão da biotecnologia, né? E assim, é muito, muito enriquecedor, eu agradeço demais vocês. Quem teve essa ideia foi o professor César, né? Não sei, mas é uma coisa muito bacana mesmo. E aí, eu vou só tentar ser muito rápida também. Eu sei que eu enviei um texto assim, muito maior do que as pessoas gostariam de ver, mas é porque, na verdade, eu juntei 2 artigos que eu tinha preparado para o Ciência Hoje, um falando de edição de genomas e outro falando de vacinas, e aí eu tentei juntar as 2 coisas, mas eu vou passar pelo texto muito rapidamente, só chamando a atenção para os pontos que eu queria trazer, que seria, então, uma espécie de introdução desse assunto que eu estou propondo como tema de estudo, né? Não sei se Eliana quer compartilhar, acho que não precisa, mas se eu vou direto assim, lá para a página 3, para chamar a atenção do fato de que eu estou falando aqui de uma tecnologia que, na verdade, não é uma grande novidade, né? E desde que eu estava terminando a faculdade, na graduação, foi quando esse tema chegou no Brasil de uma forma assim, bastante, com uma novidade muito grande. Haviam poucos grupos de pesquisa no Brasil que começaram a trabalhar com biotecnologia, ou um termo que a gente usa, que é tecnologia do DNA recombinante, ou TDR, né? E eu me encantei com esse assunto, então, desde a minha graduação, eu venho trabalhando com isso, mas eu queria chamar a atenção que, de fato, é uma tecnologia antiga, de 1972, né? O primeiro trabalho publicado foi em 72, e que permite, então, você alterar as características genéticas dos organismos e, obviamente, alterar o produto, alterar o fenótipo, né? O que esses organismos, essas células conseguem fazer. Pode desligar isso aqui, que acho que tem um celular querendo tocar. Então, primeiro colocar isso, que é uma coisa bastante antiga e que ela, apesar de que a gente vem utilizando isso no laboratório e na indústria, né? Eu acho que tem um exemplo bacana no Brasil, que foi o exemplo da Biobras aqui na UFMG, né? Então, em 1979, o professor Marcos Mares Guia já tinha trazido e implementado essa tecnologia aqui na universidade com a produção de insulina, utilizando bactérias com o gene da insulina humana inserido no genoma de bactéria. Então, isso mostra que o Brasil entrou nesse caminho assim, de uma forma bastante rápida, né? E a lei, o campo essa área foi evoluindo muito
rapidamente. Então, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doc em 94, fui para lá em 92, mas em 94 já estava na prateleira de mercado o primeiro produto transgênico aprovado pelo FDA americano, ou seja, 30 anos atrás, né? A soja transgênica vem em 96, né? Então, isso mostra que, de fato, havia essa capacidade, essa metodologia, mas era uma metodologia muito pouco eficiente, você precisava fazer muitos e muitos e muitos experimentos para conseguir um organismo geneticamente modificado com a modificação que você estava planejando. Isso significa que eram poucas os laboratórios, então né, a conquista, né, do laboratório do professor Maris Guia foi muito importante, porque não era uma tecnologia fácil de ser implementada, e ela era muito limitada em termos de segurança, inclusive, e de precisão da modificação genética. Aí o que acontece é que em 2012, né, aparece uma nova tecnologia, mais ou menos, né, com o mesmo objetivo, mas com uma ferramenta totalmente diferente, que a gente chama de CRISPR, CRISPR, né, que vem de um nome complicado, de uma região do genoma de uma bactéria. E com essa tecnologia de CRISPR, agora você consegue fazer essas modificações no genoma de qualquer organismo, porque com a tecnologia antiga era relativamente fácil fazer isso com bactéria, mas com genomas mais complexos, como planta, genoma humano, era praticamente impossível, né? E plantas, só as grandes empresas tinham capacidade de investir nessa área. Com a tecnologia de CRISPR, a coisa ficou muito mais eficiente e, de certa forma, democratiza esse tipo de metodologia. E é por isso que a gente tem, né, criou-se essa preocupação pelo fato de ser possível você comprar um kit na Amazon.com para fazer CRISPR em células, né? Então, já vem com o pacotinho tudo pronto para você fazer a modificação do genoma de uma determinada célula. Então, isso leva a uma preocupação muito grande que vai ser escancarada em 2018, em novembro de 2018, eu me lembro muito bem, eu estava viajando quando eu escuto a notícia de que um sujeito, um pesquisador na China, ele apresenta os dados de um experimento que ele fez com embriões humanos, né, que foram implantados numa mulher após a modificação daqueles embriões, ou seja, as duas crianças que foram gêmeas, que nasceram em 2019, então, na época, né, ele disse que a mulher estava esperando as crianças, e logo depois elas nasceram, e foram, de fato, então, é o primeiro caso que foi anunciado e conhecido, a gente não sabe ainda se existem outros, de indivíduos, né, que tiveram o seu genoma modificado, e essa modificação agora faz parte da linhagem germinativa dessas crianças, ou seja, os filhos, os descendentes vão ter essa modificação no seu genoma. Então, isso muda tudo, porque isso implica em mudança, né, no pool gênico da humanidade, e que pode ser feito com vários propósitos. Aí eu cito alguns exemplos, e lá na página 6, por exemplo, tem um exemplo muito bonito de uma senhora americana que ela tinha anemia falciforme, né, que é uma doença muito debilitante, que causa dores muito fortes, e ela tem as células dela, né, que vão dar origem às hemácias, modificadas geneticamente para trocar o gene da globina, que era o gene mutado, que é o que ela tinha, e foi feita a troca no gene da globina, ela passa a não ter mais anemia falciforme. Mas isso foi feito com as células do sangue dessa pessoa, e provavelmente os seus descendentes vão continuar
se for, dependendo, né, da combinação gênica, vão continuar a ter a mutação que causa anemia falciforme. Mas ela, como indivíduo, ela foi tratada utilizando a metodologia, a técnica de CRISPR. Ou seja, toda aquela expectativa que havia desde 1980 de terapia gênica, que nunca se concretizou de fato, porque os métodos eram ainda muito difíceis, isso agora, com essa nova tecnologia, ela se torna realidade, porque é possível a gente fazer alteração no genoma de células humanas sem grande dificuldade. Então, era esses, assim, os pontos mais importantes que mostram que é uma discussão que desde 2015 aconteceu a primeira reunião internacional para discutir a regulamentação dessa técnica. Em 2018, era a segunda reunião internacional, foi quando exatamente o pesquisador chinês, o Jiang Ku, vai e apresenta, né, o resultado do experimento que ele fez. E agora, em 2023, houve uma terceira reunião buscando exatamente debater essa tecnologia, né, o uso do CRISPR, e o consenso é muito claro de que para a terapia gênica, sim, né, nas células do indivíduo, mas a modificação das células germinativas, né, que vão a modificação vai ser passada para gerações, isso não deveria ser permitido. Então, de fato, no Brasil existe a lei, né, de biossegurança, que muito antes do estudo da tecnologia de CRISPR já proíbe esse tipo de manipulação em células germinativas, mas em vários países isso não acontece, né? Então, existe um debate muito grande, e, por um acaso, eu estou participando agora desse debate junto com a Universidade na Austrália. Está sendo criado o que eles chamam de Assembleia Cidadã, e isso é uma iniciativa em conjunto com o professor Ricardo Mendonça, do Departamento de Ciência Política, porque existem essas propostas de discussão do tipo das questões éticas envolvendo o CRISPR em vários países, mas no Brasil isso ainda é muito incipiente. A grande pergunta né, a gente entende que é interessante a gente utilizar isso para terapia gênica, mas a gente poderia eliminar a anemia falciforme da população, né? Então, qual é o limite ético para esse tipo de experimento? E claro que isso nos leva também a um debate ainda mais antigo, né? Todo mundo vai lembrar quando o início dos transgênicos, acho que tem um paralelismo aí interessante, porque a falta de conhecimento do que é, de fato, o método, né, levou a muita resistência com relação a transgênico. Esse é o outro debate que acho que é assim, de suma importância quando a gente fala de sustentabilidade, né? A CTNB acaba de aprovar no Brasil a comercialização de um arroz que é um arroz amarelinho, né? Porque ele tem um conteúdo de beta-caroteno maior, então você come arroz e está comendo mais vitamina A, e isso é um arroz transgênico que aumenta o valor nutricional de uma forma que é muito útil para uma população que come muito arroz, por exemplo, né? A Embrapa tem feito bastante esforço no sentido de melhorar a produção agrícola utilizando transgenia, mas, de novo, esse é um debate que ainda causa uma certa estranheza em vários setores da sociedade. E aí, no final, eu tento mostrar que, no caso das vacinas, acontece exatamente a mesma coisa, porque o avanço da tecnologia permitiu o desenvolvimento de novas estratégias de vacina, e aí vem a vacina de RNA da Pfizer, né, da Moderna, que causaram, talvez, né, uma reação ainda mais forte, por ser uma tecnologia totalmente nova, né? E o que é interessante é que as vacinas do modelo antigo, né, que é o vírus inativado ou o vírus
atenuado, né, o patógeno atenuado, ele não causa uma resposta, né, uma proteção tão boa quanto a vacina de RNA. E é exatamente porque a vacina de RNA consegue ativar os dois braços da resposta imune, tanto a resposta de anticorpo quanto a resposta celular. Mas, de novo, isso traz para a população um receio com relação a que tipo de material que está sendo injetado e nos remete de novo a toda aquela discussão, né, que também aconteceu lá no início dos métodos de vacina. Então, desde Oswaldo Cruz, quando tentou vacinar no Rio de Janeiro no início do século passado, houve uma reação muito grande, e é muito curioso a gente observar essa reação em 2023 também, né? Então, eu acho que eu estou tentando assim, só repassar rapidamente o texto, porque no caso das vacinas, eu acho que tem tanto o aspecto da discussão do que causa, né, um tipo de reação anti-vax do jeito que a gente viu na Covid, apesar de que é muito claro que a Covid não teria sido controlada se não fossem as vacinas. Então, o que leva as pessoas a ter essa reação tão forte? E o segundo ponto é como que esse tipo de acesso a essa tecnologia ainda é desigual, como que seria, né, quais seriam os mecanismos que pudessem não só distribuir melhor as vacinas ou as tecnologias disponíveis, mas mais do que isso, não é que eu vou levar uma vacina para distribuir num país que não consegue fazer vacina, porque os países não conseguem produzir suas vacinas, né? Então, o desenvolvimento tecnológico nos países, né, em desenvolvimento é uma coisa especialmente importante que foi demonstrado claramente no caso da Covid-19. Então, só para resumir, assim, esse é mais ou menos né, são os pontos principais do texto que eu elaborei e que eu proponho como tema, e que é mais ou menos o que eu venho fazendo a minha vida inteira, né, que é trabalhando com as questões, né, de biotecnologia, e agora mais no final da carreira, agora mais intensamente voltada para a área de vacina. Mas a ideia era essa. De fato, eu não sei assim, propor quais seriam as estratégias, as atividades para essa discussão, e eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, porque eu ainda estou tentando entender como é que funciona esse grupo nosso aqui. Obrigada, gente. Barbosa, do curso de design de moda. Estou no primeiro período e tive, assim, uma chance maravilhosa de estar participando aqui. É a segunda vez que eu estou na reunião, né? A primeira vez foi totalmente remota, e dessa vez mais ou menos, né? Está meio dividido, né? E não sei bem como eu vou começar sobre esse assunto, se eu chego no ponto mesmo qual foi o ponto central da pesquisa, como começou essa pesquisa, né? Mas começou tudo com uma questão que foi assunto de sala de aula, que foi sobre o tecido do futuro, né? E teve várias discussões, teve vários exemplos, né? E o exemplo que me chamou mais atenção foi o couro, né? E como a maioria acho que sabe, o couro não é uma coisa muito sustentável, né? Mas pode se tornar sustentável com o uso consciente do couro. E isso me chamou bastante atenção, essa questão do couro, que foi um exemplo que uma colega deu, e acho que eu vou carregar esse exemplo dela para a vida, né? Porque ela deu exemplo e deu explicação por que o couro seria um tecido sustentável, né? Mais do que o couro pode ser até mais sustentável que esse tecido. Então, na minha pesquisa, eu vi as questões problemáticas da moda, né? Como o fast fashion, né? E o fast fashion, ele não tem uma tradução perfeita aqui no Brasil também, porque o fashion ele pode ser várias coisas, né? E pode ser moda, pode ser estilo, né? E já na questão do fast fashion mesmo,
é aquela moda rápida, aquele consumo rápido, né? E esse consumo rápido, ele não vem só do sistema, ele vem também, é um sintoma também de nós consumidores, né? Como a gente, que consumimos muitas roupas que são roupas de qualidade, uma qualidade não muito boa, né? E que são descartadas também rápido. E ele visa umas coisas assim que é consumir rápido, descartar rápido e não questionarmos o porquê estamos descartando rápido, né? Só que acabamos questionando de certa forma. E o que eu pensei sobre isso? Poderíamos, não só o couro, né, como outros tecidos também, vermos uma forma de minimizar esse descarte rápido da roupa, né, do tecido e tudo mais, e também diminuir, né, os gastos na indústria têxtil, como uma saia godê, né, que sempre vai sobrar as bordas do quadrado perfeito, ali sempre vai sobrar as bordas. E essas bordas são sempre descartadas. E quando não é descartada, é usada para uma coleção que vai usar retalhos dessa roupa, né, e quase idêntico com a coxa de retalho. Só que isso já entra o greenwashing, né, que é a lavagem verde, né, que é basicamente você botar uma questão sustentável numa coisa que não existe sustentabilidade. Que no caso dessas coleções de retalho, as indústrias, né, como exemplo a Zara, comprar rolos novos de tecido para formar uma coleção toda pensada em ser uma coleção sustentável, com o resto de tecido, sendo que na verdade não é aquilo, né? E é bastante interessante que nesse período da quarentena teve não foi tanto ali, foi entre 6 meses, né? Não foi a quarentena toda, mas foi um consumo mínimo, né? Por exemplo, de novo da Zara, da Renner, foi um consumo mínimo dos consumidores, mas a fábrica ainda continuou trabalhando, né? Mas teve um exemplo de 200 milhões, bilhões, né? 200 bilhões de tecidos descartados, teve um mínimo de uns 100 e 190, por exemplo, né? Teve uma redução mínima. Então, isso você para pensar que não é o problema, é o consumidor, mas um dos grandes problemas pode ser o nosso consumismo, né? E, bom, não sei como é falar, né? Que eu joguei tudo assim, da forma muito rápida. Comenta um pouco a entrevista que você fez, né, com a empresa. Assim, sobre o couro, né? Voltando ao couro. Eu fiz uma pesquisa de campo aqui na FMG, né? Com alguns professores da matéria Panorama do Vestuário, né? Para eles contarem um pouco como é o processo da moda, como surgiu a moda e tudo mais. E também a questão do uso dos determinados tecidos que usamos. E também acabei fazendo uma entrevista fora daqui da UFMG, né? Que foi... Ela trabalhava antigamente numa indústria, né? Trabalhava só com couro. E com isso ela montou a pequena empresa dela, né, que é a Isabela. Ela mora acho que é Pato de Minas, né? Então não questão de falar o dia da entrevista, né? O nome da marca é Punjat, né? Com 2T, Punjat. E ela tem algumas pesquisas dela própria, né, que eu achei muito interessante, que é usar a pele a pele do peixe, né, para equiparar o couro que usamos, né, porque na indústria bovina, né, ou caprina também, não descartamos totalmente o animal, né, porque usamos a pele ali para fazer tapete, para fazer roupa, tudo mais. Pode até fazer objetos, tipo um porta-treco, uma caixa com couro, né, usando determinados produtos. E ela faz, né, testes também com pele de peixe para também usar o peixe inteiro, de certa forma, que tem peixes que não tem escama, é aquela, tipo o bagre, por exemplo. É aquele couro, né? E ela tenta fazer isso com a pele do peixe. E também, tem uma pesquisa dela que eu achei muito interessante, que é também sobre a hidratação do couro, né? Que o couro tem que ser hidratado para ter uma maior durabilidade. Ela faz produtos que ela não vende, os produtos, né, porque estão em fase de teste, que é produtos biodegradáveis que podem hidratar o couro, mas essa fase de teste ainda, ela não contou muito a fundo, assim, porque
é uma pesquisa dela própria ainda que, né, envolve muito conhecimento ali antes de passar ao público, e que eu achei bastante interessante. E sobre isso que ela contou, né, ela contou um pouco também da experiência de trabalho dela, mas o que me chamou mais a atenção foi sobre o couro, a pele de peixe para transformar em couro. Me chamou muita atenção porque, e se fizermos um couro, por exemplo, com fibra de bambu, né, ou o resto que sobra do algodão, quando o algodão é penteado, porque quando o algodão é penteado, aquela fibra do algodão que cai primeiro é usada para tecidos mais finos, né, tecidos mais caros. O que demora mais tempo para sair ali do algodão é usado para tecidos de linha e etc. E o que não cai é descartado, né? É descartado. E se pegarmos essa fibra, né? Óbvio que aí vai demandar uma questão também nada sustentável, que é transformar isso em um couro, mas procurar formas de tratar esses restos de tecido ou de fibras, né, no caso do algodão, para transformar em um tecido mais sustentável do que fazer pesquisas assim, elaboradas que vão fazer ali uns 30 por 30, né, centímetros ali de um tecido, que é só para chegar numa palestra e mostrar, olha, conseguimos fazer um tecido biodegradável, um tecido ecológico e tudo mais. Mas que esse foi um pouco ali que demorou 5, 6, 10 anos até, né, para fazer, que só vai ser usado em algum desfile de tapete vermelho por uma celebridade que não está nem entendendo porque ela está usando aquele tecido, né? E o motivo da pesquisa é falar sobre isso e apontar bastante os problemas, né? Como eu falei do fast fashion, né? Não é um dos problemas, não é o problema geral, né? É um dos problemas, né? E é isso que foi basicamente a pesquisa. E também tem muito envolvimento sobre as questões hídricas, né? No caso do couro do algodão, né? Que passa por um processo de lavagem, né? E não é pouca água, é bastante água. O jeans também, né? Sim, o jeans também. E os jeans tem uma coisa muito interessante do jeans, que desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial teve uma demanda enorme assim, do jeans, né? Que foram para as roupas das pessoas que ficaram, não foram para as guerras, né? No caso, a maioria, as mulheres, que tiveram que usar uma roupa mais reforçada, né? Que no caso foi o jeans, que a Coco Chanel também ajudou bastante, para que fosse uma roupa reforçada. E virou isso. E virou assim uma roupa, um tecido, né? Bastante usado até hoje. Só que você comparando um tecido dos anos 2000 e agora no ano 2023, até você esticando assim, você percebe que o jeans antigamente ele parecia uma lona, era resistente. Hoje você estica assim, você vê que você consegue ver atrás dele, né? Ele já dá uma transparência. E nem tanto pelo o conceito de esteroide, né? Que o jeans mais rasgado, mais desbotado, é mais por conta do volume, né, da forma que está sendo manuseado ali as linhas para fazer o jeans, né. E voltando aqui na questão hídrica, tem algumas pessoas que fazem algumas perguntas. Usar água doce, né, no caso. Por que não usar água do mar? Porque tem muita água no mar, né? Por que não usar água salgada? Por conta da química que é usada nas tintas, né, no tingimento. Por exemplo, se você usar no jeans mesmo, o dume, se eu usar o tingimento ali azul, né, um azul mais escuro, e misturar com água salgada, o sódio vai acabar invejando, assim. Aí não vai ficar da cor certa, né? Tem essas problemáticas também. Tanto química como também ambiental, né? É isso.